Olá, queridas alunas do nosso curso Mulheres Construindo a Arca. Nessa aula que nós vamos falar sobre o poder da decisão. Talvez seja uma das aulas mais importantes do nosso curso. Por quê? Porque a decisão na nossa vida vai nos fazer vencer ou trilhar um caminho de derrota. E a escolha é sua. Nessa aula você vai ver o que faz o poder da decisão na vida de uma pessoa. Eu sou Cristiane Freitas, terapeuta, psicopedagoga. Nós trabalhamos aqui em algumas abordagens, abordagem cristã, abordagem cognitivo-comportamental, e usamos também algumas ferramentas da neurolinguística, né, da PNL, Programação Neurolinguística. E nós estamos aqui para falar hoje sobre o poder da decisão. Fique conosco, com certeza essa aula pode mudar a sua vida. O poder da decisão. O poder da decisão. Nós temos a capacidade de refletir, de inferir, de analisar e aí então poder tomar as nossas decisões na vida, seja em que área for, você precisa ou vai precisar tomar uma decisão. Porque as pessoas não conseguem tomar decisão? Porque elas querem decidir somente no emocional. Elas decidem as coisas por aquilo que elas estão pensando naquele momento, sentindo naquele momento. E passou aquela vontade, então passou a decisão. Né? No momento que elas estão ali emocionalmente envolvidas com aquela decisão, elas querem uma coisa, mas ao passar aquela emoção, passar aquela vontade, elas já não tomam mais a decisão. Já passou. Então, por que as pessoas não conseguem tomar decisão? Porque elas querem decidir somente no emocional. E as pessoas não conseguem tomar decisão. Vamos ver mais uma coisa, porque elas querem decidir somente na racionalidade, somente no pensamento. E como nós mudamos o pensamento, né? Uma hora nós pensamos uma coisa e outra hora nós pensamos outra, como elas tomam decisão somente nessa racionalidade, somente nesse pensamento, quando passa esse pensamento, quando ela substitui esse pensamento, então passa a decisão. Bom, por que as pessoas não conseguem tomar decisão? Porque querem decidir baseado na opinião de outras pessoas. E como essa opinião não é a opinião dela mesmo, também elas desistem da decisão, porque não é uma decisão própria, é uma decisão de outra pessoa. E por que as pessoas não conseguem tomar decisão? Porque elas não sabem o que querem. Em Tiago 1,8 vai dizer que o homem que tem o coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quando o apóstolo Tiago fala sobre isso, vai falar da pessoa que tem um espírito, tem um coração dobre. Cada hora ele pensa uma coisa. Ele acorda pensando numa coisa, ao meio-dia ele está pensando numa outra coisa, à tarde ele vê uma notícia, então ele muda de ideia. Quando chega às 19 horas, ele pensa numa outra coisa, então muda de ideia novamente. E quando ele vai dormir, ele vê uma notícia, ele sabe de uma notícia, ou escuta, ou lê alguma coisa, então ele já mudou
mudou de ideia novamente. Porque essa pessoa não consegue tomar decisão, porque essa pessoa não sabe o que quer. São pessoas que têm um espírito, que têm um coração dobre. Cada hora ele quer uma coisa. Na verdade, não sabem o que quer. Por isso, não chegam a lugar nenhum, porque não conseguem tomar decisão. Isso é muito importante, porque uma pessoa de espírito dobre, ela uma hora pensa uma coisa, uma hora ela pensa outra, uma hora ela quer uma coisa, uma hora ela quer outra, então ela não consegue decidir nada. Bom, por que as pessoas não conseguem tomar decisão? Porque querem que os outros decidam por ela. Como ele não gosta da decisão que o outro tomou, ele fica esperando por aquela pessoa, ele toma a decisão por aquilo que outras pessoas falaram, decidido por ele, mas como ele não gosta daquela decisão que o outro tomou, então ele se frustra, ele fica indignado consigo mesmo e então aquela decisão vai por água abaixo. Bom, você precisa decidir a sua vida. Você precisa crescer, você precisa amadurecer, você mesmo precisa decidir a sua vida por você. Você precisa crescer e decidir, porque decisões decidem o futuro, decisões decidem o destino. Então você precisa crescer, amadurecer e decidir a sua vida. Isso é muito sério. Você precisa decidir a sua vida. Você encontra com pessoas, às vezes, 5 anos depois, 10 anos depois, e elas estão estáticas, ainda reclamando, ainda esperando por alguém, ainda com medo, ainda numa situação de indecisão. Então, você precisa, a partir de hoje, através dessa aula, crescer, amadurecer e decidir a sua vida. Cresça e decida. Porque as pessoas não conseguem tomar decisão, porque são pessoas dominadas pelo medo, medo de errar, e por isso ela tem medo de se colocar diante de uma situação. E o medo inibe o potencial, o medo inibe a escolha, o medo inibe as decisões e atitudes. E uma pessoa com medo, ela não consegue tomar decisão. O medo de errar. Por isso, tem medo de se colocar em prática aquilo que planejou. Por que as pessoas não conseguem tomar decisão? Porque são pessoas reativas e não proativas. Uma pessoa reativa, ela só reage aos fatos, mas ela não produz os fatos. Ela espera as coisas acontecerem para depois ver o que vão resolver. Elas reagem somente depois dos fatos, de algo acontecido. Ela não consegue tomar decisão e então o tempo passa. Pessoas reativas, elas não conseguem tomar decisões, não conseguem ter uma atitude. Então o tempo vai passando e nada acontece porque ela não consegue decidir nada. Ela tudo espera acontecer
para depois, então, reagir aos fatos acontecidos. Bom, vamos falar agora sobre pessoas proativas. E o que faz uma pessoa proativa? Diferentemente da pessoa reativa, as pessoas proativas são pessoas que decidem, são pessoas que antecipam os fatos. Antes que o fato aconteça, ela já está antecipando o que pode acontecer. Pessoas proativas produzem os fatos e pessoas proativas são pessoas antenadas. Ela está sempre ligada no que pode acontecer, no que está acontecendo e no que virá à frente. Ela está sempre antenada. Uma pessoa proativa é uma pessoa que decide, que antecipa os fatos, que produzem fatos e que estão sempre antenadas no que está acontecendo. Bom, então uma pessoa proativa, além delas serem uma pessoa que está sempre decidindo, elas também estão antenadas a qualquer coisa que queiram vir impedir o seu projeto. Elas estão sempre antenadas para que, quando as coisas vierem para atrapalhar o seu projeto, aquilo que ela tem como projeto de vida, então ela vai estar atenta para impedir aquilo que vem para atrapalhar. Está sempre pronta, está sempre antenada, está sempre ligada. Bom, e 3 coisas que nós vamos ver nesse quadro a respeito de pessoas proativas. Uma pessoa proativa não decide na axiologia. Ela não fica decidindo nada pela axiologia. Ela decide as coisas a partir de princípios. Essa é a condição de uma pessoa proativa. Ela não decide pela axiologia. Aí, eu acho, fulano acha, nós achamos. Não. Quais são os princípios? É nisso que uma pessoa proativa toma a decisão. Ela não decide com a opinião de outras pessoas. Ela não decide pelo momento que ela está passando, mas como nós falamos anteriormente, ela decide por princípios. Bom, outra coisa, por que as pessoas não conseguem tomar decisões em coisas importantes na vida? Porque fazem escolhas erradas. Escolhas erradas levam a decisões fracassadas. Talvez você esteja diante de uma porta, de 2 portas, de 2 decisões, de 2 ações, né? Uma você precisa tomar, ou vai pela direita ou você vai pela esquerda. Você precisa ter uma escolha assertiva, porque uma escolha errada vai dar em decisões fracassadas. É preciso estarmos bem atentos ao tomar decisão para não fazer escolhas de caminhos errados, porque isso irá fracassar as grandes decisões da nossa vida. E tem outra coisa que as pessoas não querem decisão por causa disso. É o medo de errar, porque ela não quer assumir responsabilidade. Por que elas não querem tomar decisão? Porque não querem assumir
a responsabilidade daquela decisão, porque toda decisão exige de nós uma responsabilidade sobre aquilo que nós estamos tomando decisão, porque muitas pessoas não querem correr o risco, não querem fracassos, só vitória. Tem pessoas que acham que elas só vão ter vitória todo tempo em sua vida, e não é isso. A vida é feita de vitórias e fracassos, e você não pode ter medo de errar, porque é errando que nós vamos aprendendo, porque muitas pessoas não querem tomar decisões porque elas têm medo da responsabilidade, elas têm medo de errar, e por isso ficam no mesmo lugar, marcando passo a vida inteira e não decidindo nada. Bom, não precisa ter medo de errar. A vida não é só vitória. Nós aprendemos muito mais com os fracassos do que com as vitórias, com os erros, porque quando nós erramos em alguma coisa, nós vamos entender que por aquele caminho não dá certo, que eu preciso tomar uma outra atitude, enquanto que a vitória ela não traz grandes impactos, mas o erro, né, o fracasso, ele nos trarão grande impacto e grandes aprendizados. E precisamos lembrar que a vida não é somente vitória e que nós aprendemos muito mais com os fracassos do que com as vitórias. É preciso muitas vezes errar para poder aprender. Faz parte da vida. Todos nós erramos em alguma coisa, mas também acertamos em muitas coisas. Precisamos tomar decisões coerentes em nossa vida. Muitas vezes vamos acertar, mas algumas coisas vamos errar. Mas lembre-se, os erros também fazem parte do processo. Tem pessoas que não conseguem tomar decisão porque esperam pelo outro. Às vezes já é adulto e fica esperando pelo pai, pela mãe, pelo amigo, pelo pastor, por alguém conhecido. Não! Tome decisão para a sua vida. Não fique esperando pelos outros, porque senão sua vida vai passar e você não vai decidir a sua própria vida, porque deixa os outros tomarem a decisão na sua vida. Se você já é adulto, não é seu pai, não é sua mãe, não são as pessoas que têm que decidir a sua vida. Você pode sim ouvir opiniões, mas quem decide a sua vida é você. Papai e mamãe decidem a vida de filhos ainda pequenos, filhos menores de idade, mas se você tem 25 anos, tem 30, tem 40, cuide da sua vida. Tome você a decisão, tome você as rédeas da sua vida. Não fique esperando pelo outro. Então eu preciso inferir, refletir, analisar, comparar como eu tomo grandes decisões na minha vida. Eu preciso buscar informações, verificar sobre as pessoas que já passaram por aquela decisão, buscar o conselho com uma pessoa que tem autoridade sobre aquele assunto. Eu preciso, antes de tomar uma decisão séria na minha vida, buscar por ferramentas, por pessoas, por pensamentos que venham me fazer verificar sobre aquelas condições. Eu preciso entender que eu sou um ser inteligente e que eu tenho a capacidade de inferir, de refletir, de analisar e de comparar os fatos, e então assim tomar decisão em minha vida. Tudo passa pelo processo mental. Eu penso, eu decido e começo então a agir na minha vida.
Bom, e como eu posso tomar decisões importantes na vida? Para eu tomar decisões importantes na vida, eu preciso também lembrar de alguns elementos, como os princípios, minha crença, meus valores, meu caráter. Para decidir, eu preciso me perguntar: isso está em choque com o que eu creio? Isso está em choque com meus valores? Isso está em choque com o meu caráter? Bom, isso está de acordo com o que eu creio? Isso está de acordo com meus valores? Isso está de acordo com o meu caráter? E o que é caráter? O conjunto de características e traços morais, né, que define a pessoa que nós somos. O caráter é medido pelo grau de confiança que uma pessoa tem, né, se ela inspira confiança ou não, através do seu comportamento e suas ações. Então, as suas decisões precisam também estar ligadas aos princípios, à sua crença, aos seus valores, ao seu caráter, para pedir, para você decidir algo importante em sua vida, você precisa fazer perguntas a você se isso está de acordo com seus princípios como cristão, seus valores que você tem, de pessoa que você é, de família, né, da comunidade ao qual você faz parte, se isso está de acordo com o seu caráter, se isso que você vai decidir vai de encontro a sua integridade ou não, ao seu comportamento e a confiança que você transmite às pessoas que estão perto de você e que acompanham você. As nossas decisões também precisam estar baseadas nos nossos princípios de crença, de valor e também aliadas ao nosso caráter, porque nós precisamos ser exemplo. Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, as nossas decisões precisam estar pautadas também na nossa fé, nos nossos valores e o nosso caráter. E nós precisamos lembrar que, como cristãos, nós precisamos ter o caráter de Cristo, portanto, um caráter irrepreensível. Bom, e algumas considerações que eu gostaria de ver com você aqui nesse final de aula. Como eu posso tomar decisões importantes na minha vida? Eu preciso, a partir de alguns elementos que nós já vimos, e também lembrarmos que nós precisamos fazer as nossas escolhas mediante a nossa fé e também transformar isso em atitudes concretas, porque diz o texto em Daniel 1:8 que Daniel decidiu, ele assentou no seu coração e ele pediu um cardápio diferenciado e ele teve comprovação que deu certo, porque depois de comer uma comida diferente das iguarias do rei, comer somente legumes e tomar água, aqueles jovens estavam muito mais fortes do que aqueles que comeram a comida da Babilônia. Então, querido, ore e tome decisão, escolha, faça escolhas certas na sua vida. Tem pessoas que oram somente, não, você precisa orar, mas você também precisa decidir e agir. Muitas pessoas ficam somente na oração, mas elas não se levantam para agir, né? Nós vimos ali no livro de Neemias, quando Neemias foi um grande administrador e de saber de tudo aquilo que tinha acontecido, ele tinha orado, ele fez confissão pelo povo, pelo seu povo, ele depois se levanta e ele busca com o rei
cartas, ele busca com reautorização e ele vai lá no lugar aonde ele precisava botar em prática tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que ele havia planejado, que é erguer os muros, que é restaurar os muros de Jerusalém, que era restaurar as portas que estavam queimadas. Ele orou, mas levantou e em seguida ele foi agir. Eu oro, eu decido e coloco em prática. E nós precisamos escolher aquilo que vai ser bênção na nossa vida, porque diz o texto bíblico: escolhei, pois, a vida e a maldição. A escolha é nossa. A Bíblia também diz: se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Pessoas que decidem certo, elas têm uma vida abençoada. Quando nós vimos Josué decidir pelo Senhor, ele disse: escolhi hoje a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele decidiu, ele tirou os ídolos e ele teve uma vida vitoriosa, porque não basta somente pensar ou decidir ou somente orar. Nós precisamos colocar em ação as decisões que nós tomamos. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que você venha se levantar como instrumento vivo. Com certeza há muitas portas diante de você, mas escolhi hoje a porta, né, que vai dar no caminho da bênção. A Bíblia é muito clara quando diz que a porta estreita conduz à salvação e a porta larga conduz à perdição. Cuidado com a porta larga. Às vezes você vai passar por um momento estreito, uma porta estreita, mas é o caminho de vitória. Muitas pessoas têm pego atalhos em suas vidas e têm dado numa vida de fracasso. Então, como disse Josué, escolhei hoje a quem servais, se a Cristo ou não. É uma decisão. A vida é uma decisão. A vida é de decisão. Só que algumas decisões elas são muito sérias e uma decisão mal tomada, ela não nos vai nos trazer frutos amargos. Então, que você e eu possamos fazer escolhas certas. Eu deixei aqui para você nessa aula muitas dicas, muitos ensinamentos para você viver uma vida de vitória. Não é só vitória, mas você pode viver rompendo em fé entre algumas coisas que não vão dar certo, ou outras que vão dar certo, porque não é só vitória, mas nós precisamos não ter medo, não esperar pelos outros, mas tomar a decisão. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que essa aula possa ser para que você venha se levantar e tomar decisões na sua vida. E lembre-se de uma coisa: decisão decide destino. Decisão decide futuro. Então não decida o seu futuro de maneira errada, porque senão pode te custar muito caro. Pense, reflita, anote e busque aprender para ser melhor a cada dia e que o reino de Deus seja glorificado na tua vida. Um forte abraço, deixo um beijo no seu coração, um beijo da professora e terapeuta Cristiane Freitas. Deus abençoe você.